Bem-vindos ao Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O ano de 2014 ficou para a história da justiça em Portugal, com a detenção de importantes figuras da política, da banca e da administração pública no âmbito de investigações a suspeitas de corrupção. Estes processos trouxeram para a ordem do dia uma discussão em torno do direito à liberdade de expressão em situações como o caso de presos preventivos, que é o caso do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates. Comigo em estúdio, para nos ajudar a compreender melhor o que está em causa, temos hoje o advogado jurista Martim Serrano, associado da CCA Ontier, e Pedro Garcia Marques, professor da Universidade Católica Portuguesa, a quem desde já agradeço a vossa presença neste Direito a Falar. E gostava de começar por si, Dr. Pedro Marques. Como é que vê esta discussão que tem surgido na praça pública em torno de saber se um preso preventivo pode ou não falar livremente à comunicação social? Vejo como uma questão nova que se coloca em face, evidentemente, da qualidade da pessoa e como um problema que tinha que surgir um dia. A questão de saber se uma decisão judicial, neste caso um despacho judicial que determina a privação de liberdade no âmbito de uma prisão preventiva, mas que o faz em relação a alguém que é presumido inocente, se pode implicar restrições de liberdades de outros direitos fundamentais que não a liberdade de circulação. A regra e aquilo que se entende geralmente é que a limitação de liberdade que é admissível numa situação desta natureza resulta daquilo que foi ditado, neste caso por um despacho judicial, e também resulta das consequências inevitáveis noutras liberdades que não podem ser usufruídas com o mesmo à vontade, com a mesma liberalidade que o seriam sem esta prisão preventiva. Ora, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião não são liberdades que sejam diretamente atingidas por uma decisão de prisão preventiva. E por isso, diria que, por regra, não há nenhuma razão para se estabelecerem limitações ao exercício dessa liberdade. E quando há risco de perturbação do processo, essa liberdade não pode, de certa forma, ser controlada? É evidente que uma resposta estabelecida sem limitações ou definida sem limitações é uma resposta precipitada. Admito que haja casos em que isso possa justificar. Mas também é preciso dizer que o que está previsto para efeitos de medidas de coação é uma lista fechada, que o legislador estabelece com particular cuidado, precisamente porque reconhece que em causa está o tratamento de alguém que é presumido inocente. E privar alguém de liberdade que é um inocente, é um presumido inocente, representa sempre um entorce à liberdade plena de que ele deve gozar. E, portanto, daí resulta, do meu ponto de vista, sempre uma necessidade de ser particularmente restritivo no âmbito de liberdades que são admitidas e particularmente restritivo no âmbito de restrições que o legislador admite. E, portanto, prisão preventiva implica liberdade de circulação restringida, não necessariamente e não consequentemente, em princípio, a utilização de outras, o usufruto de outras, desde logo como seja a liberdade de expressão da opinião. Martim, o que é que pensa deste tema? Eu partilho a opinião aqui do Dr. Pedro Marques. Acho que esta questão, em primeiro lugar, é única. Não me recordo, na nossa história recente, uma questão onde tivesse sido discutida se um preso, alguém que estava detido, poderia ou não dar entrevistas, e acho que é a primeira vez que se levanta. Não é uma questão, um tema novo, digamos assim. Mesmo os países mais liberais, como os Estados Unidos, não têm ainda esta questão resolvida, e é uma questão complexa. Acho que este caso, ou a discussão deste caso, passa por dois temas. Em primeiro lugar, sem dúvida, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão em concreto da pessoa que está privada da sua liberdade, e a discussão se é lícito ou não que ele dê entrevistas. Está em causa, como o doutor disse, um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão,
e por isso qualquer liberdade, qualquer limitação a essa liberdade, primeiro tem que estar prevista na lei, expressa e claramente, e a sua aplicação tem que ter sempre em conta o princípio, obviamente, da proporcionalidade e não esvaziar o próprio direito. E acha que neste caso do José Sócrates isso acontece? Deixe-me só, antes de responder, de acabar o raciocínio. A outra questão que também se levanta, a outra face da moeda, é a da liberdade de imprensa em si. Ou seja, se os órgãos de comunicação social devem ou não publicar os conteúdos das entrevistas. E agora, o que me estava a perguntar era se, no caso concreto, houve esse equilíbrio. Exatamente. O caso concreto do que está em causa, eu não qualifico aquilo como entrevista. Por isso... Sim, aquilo é uma carta em que é o próprio José Sócrates que faz as perguntas, no fundo. Exatamente. É uma declaração dividida por tópicos, que são os tópicos que não sabemos se estão ou não no processo, são os tópicos que foram trazidos ao público por parte da comunicação social. E são esses tópicos que ele decidiu discutir. Faz parte de uma estratégia, presumo eu, que dele, de vir, desde logo, refutar esses pontos. No caso concreto, foi-lhe recusado ou não lhe foi permitida uma entrevista inicial. Eu não conheço os termos concretos pelo qual não terá sido permitido, mas a prisão preventiva, como o Dr. Pedro Marques disse, quem está em prisão preventiva está sujeito a umas limitações às suas liberdades, não é? E por isso a prisão preventiva, neste caso, tem que servir também os meios de coação que lhe foram aplicados. Se no caso concreto havia o perigo de perturbação do inquérito, e se o facto pelo qual não foi permitida a entrevista foi exatamente esse motivo, acho que terá sido equilibrado. Obviamente só conhecendo os fundamentos que não conhecemos. E o Pedro concorda também? Mas o processo está em segredo de justiça para todos, não é? Isto significa que todos se sentem limitados na possibilidade de emitir uma opinião qualificada. E depois, mesmo mas face aos elementos que são do conhecimento público. E mesmo face aos elementos conhecidos, cada um tem naturalmente surgirão opiniões diversas. Eu penso que é preciso perceber, na minha perspectiva, que estamos a falar, evidentemente, de um processo que está aí na praça pública. E o segredo de justiça não é uma vaca sagrada, né? Pode estar previsto na lei e pode, de facto, ser claro que existe quem no processo está vinculado de modo estrito a esse segredo de justiça, mas também é certo que é um processo que está na opinião pública, está a ser discutido na comunidade e é saudável que assim seja. E, portanto, há uma dimensão de defesa que é compreensível, e é compreensível em qualquer Estado democrático, que é claramente uma defesa na praça pública. Pode não seguir esse caminho, mas é um caminho legítimo. E o direito não é cego, não pode ser cego a essa realidade. E, portanto, a possibilidade de alguém, junto da comunicação social, em relação à matéria de interesse público, que está a ser objeto de acalorado debate, que diz respeito a essa pessoa e àquilo que ela pode ou não ter feito no passado. E face à essência de fugas que violam o tal segredo de justiça. Exatamente, ou pelo menos face à informação que está a surgir e que é natural que surja. Não há, no meu ponto de vista, nada de patológico nisso. Seria assim em qualquer parte do mundo. A opção de responder na praça pública é uma opção compreensível. É evidente que isso perturba o inquérito, perturba sempre no sentido de que o inquérito nunca decorrerá num clima de silêncio, de estabilidade, de ausência de opinião. Mas isso não é necessariamente uma perturbação do inquérito que o legislador queira evitar. Ele quer evitar aqueles atos que podem, de facto, pôr em causa atos de investigação que, nos termos da lei, devem decorrer sem serem corrompidos, distorcidos. A perturbação própria do debate acalorado faz parte de uma sociedade democrática e o legislador reconhece certamente essa realidade. E, portanto, a defesa na praça pública e a expressão da opinião
é uma parte integrante dos processos mediáticos. Portanto, apesar de regulamentos e procedimentos que existam que limitem a emissão aliás, a publicação de entrevistas e de declarações de preços preventivos, há princípios que se podem sobrepor a esses regulamentos, no fundo. É evidente que o espaço, como há pouco dizia, há dimensões de liberdade que são restringidas de modo inevitável pelo facto da pessoa estar, neste caso, na prisão. Está detida. E evidentemente que a liberdade de expressão da opinião encontra-se limitada só por esse facto. A isso se pode adicionar razões que podem ser de segurança dentro do ambiente carcerário ou de estabilidade, de paz dentro desse ambiente, que podem limitar os termos em que essa expressão de opinião pode ser promovida. Não seria chocante para mim que as autoridades prisionais, que os serviços prisionais dissessem, bom, nós não podemos aceitar uma circulação de jornalistas livre ao longo de vários dias para uma longa entrevista de grande fogo dentro da prisão. Claro. Até podem dizer, essa entrevista pode limitar-se à forma escrita. Envia-se as perguntas e responde pela forma escrita. Agora, o passo seguinte, dizer não se pode promover a liberdade de expressão, implica que se tenha que explicar que essa liberdade em si mesma está coartada com a decisão de prisão preventiva. No caso concreto, em face de factos fundamentáveis, que têm, obviamente, que ser comunicados ao arguido. Nós não temos que os conhecer na totalidade, mas o arguido seguramente tem que os conhecer e tem que perceber... Que é o tal risco de perturbação do inquérito. Mas com base em factos no processo. Não basta a invocação de um fundamento geral. Eu diria que é um fundamento muito equivalente àquele que justifica a validade da decisão de prisão preventiva. Tem que ser comunicado ao arguido não só a razão, como os factos no processo, elementos de prova no processo que fundamentam essa razão. Há um tema que tem estado associado a esta questão, que é o tema do segredo de justiça. Vale a pena termos segredo de justiça em Portugal quando parece ser impossível de evitar fugas de informação? Isso tem a ver com uma política penal. Se vale a pena ou não, em princípio vale sempre a pena ter o segredo de justiça. Agora, outro tema, outra questão... Mas é realista? No mundo em que vivemos, em que temos comunicação instantânea por múltiplas plataformas, em que a informação flui, é realista termos um sistema de justiça, um segredo de justiça como se estivéssemos aí nos anos 60 ou 50? Eu percebo o que está a dizer, mas o próprio segredo de justiça já mudou, entretanto, não é? Em 2007. E a regra hoje é da publicidade. O segredo de justiça faz sentido, a meu ver, mas também não é uma vaca sagrada, como estava a dizer. Existem situações onde princípios mais altos se impõem e que, por vezes, podem legitimar a que determinados factos venham tornados públicos. Essa questão levanta-se mais no seio dos órgãos de comunicação social, não é? Da divulgação ou não de determinados conteúdos. Lá está, por existir interesse público na questão, por já não estarmos numa fase do processo onde já não irá prejudicar sequer a investigação, e por isso, em casos excepcionais, pode-se abdicar, digamos assim, de cumprir fielmente, digo eu, o segredo de justiça. Ou melhor, pode existir fundamentos para tornar a sua divulgação não seja um facto em si ilícito. Mas à partida não vejo porquê, ou seja, pelo facto de existir fugas de informação, não acredito que seja suficiente para desistirmos da ideia, e até porque a simples fuga de informação não se traduz imediatamente numa violação de segredo. Não é? A violação de segredo pressupõe o tornar público o conteúdo de um ato processual sujeito a segredo de justiça. E isso, eu acho que na opinião pública não está muito bem esclarecido. Não é toda e qualquer informação que venha ao de cima que se torna automaticamente violação de segredo de justiça. Há muita informação que vem e é tornada pública que não está sequer nem no processo, que são investigações
independentes dos jornalistas, e por isso aí nesses casos não há obviamente violação. Violação do segredo. Mas há bocadinho referiu que a regra agora é a publicidade do processo, ou seja, torná-lo conhecido, público, acesso público. Mas o que nós temos assistido é que nos casos onde existiria interesse público é utilizado o segredo de justiça. Porquê é que acha que isto acontece? O critério não é o do interesse público para a aplicação Mas do o que segredo de acontece na justiça. prática? É uma coincidência. Acaba por ser uma coincidência. Mas também se vir, é nesses processos em que mais se sabe, não é? São nesses processos de interesse público que mais conhecimento temos sobre os factos. Mas o conhecimento que acabamos por ter acaba por ser limitado pelo facto do acesso à informação ser feito através das tais fugas e de toda a gente, ou melhor, do público não ter acesso a toda a informação disponível sobre o caso. Pois, o público, temos que também saber lidar com os tempos da justiça, obviamente. Lá está, uma coisa que se diz muito, a comunicação social e a justiça têm tempos diferentes e temos que cada um viver no seu tempo. Concorda, Dr. Pedro? Pois, quando há pouco perguntava se o segredo de justiça se é realista ou entendê-lo e continuar a entendê-lo como realista, no sentido de entender o segredo de justiça como algo que se pode impor, no sentido de impor o silêncio sobre atividade processual e sobre diligências probatórias, o segredo de justiça como conseguindo abafar o que se passa num determinado processo, este entendimento de segredo de justiça é totalmente irrealista. Isso nunca vai acontecer. E nos processos mediatizados, como assim se costuma dizer, e é disso que se trata verdadeiramente, era mais difícil, esse segredo de justiça não existe a não ser num campo de sonhos. E, de facto, o legislador, apesar de ter uma posição reguladora que pretende preservar, na medida do possível, as preocupações que estão por trás do segredo de justiça, que são nobres, a manutenção da integridade do inquérito e do bom nome do arguido, estamos interessados no segredo de justiça, também não deixa de demonstrar que há espaço para que um processo em segredo de justiça possa ser objeto de discussão. Não é por acaso que no crime de violação de segredo de justiça, que é a consequência que comumente é invocada quando há violação de dito ou é divulgada informação sujeita a segredo, se diz que só há crime se essa divulgação for promovida de modo ilegítimo. O que significa que um jornalista que obtém informação, mesmo vinda das mãos de alguém que esteja a cometer esse crime, pode ser um funcionário, um magistrado, seja um polícia, enfim, pode, se essa informação é de facto de interesse público, tem o dever de informar. Não está no seu âmbito de opção divulgar ou não. Se essa informação tem é um dever constitucionalmente imposto. Impõe essa obrigação. Ora bem, num ordenamento jurídico o mesmo comportamento não pode ser autorizado por um ramo de direito e proibido expressamente por outro. Não pode ser, é uma violação do princípio de coerência interna e unidade interna do sistema e, portanto, nesses casos, não haverá crime de violação de segredo de justiça. Ou seja, há segredo de justiça, sim, e, no entanto, a discussão até daquilo que se passa dentro do processo seria admissível. É por isso um segredo complexo, que levanta perplexidade na comunidade. E por trás disso e dessa complexidade são, de facto, interesses que são conflituantes. E podemos ter uma posição diferente na compreensão do qual o seu âmbito de aplicação, mas isso resulta, e é uma consequência natural, vivemos numa sociedade democrática, que tem que compatibilizar a preocupação de um processo que decorra de uma forma tão tranquila quanto possível e preservada de perturbações externas que ponham em causa a descoberta da verdade, mas, por outro lado, que alimente, com todas as forças possíveis do sistema, a discussão constante, honesta, informada, de processos que interessam à comunidade. Portanto, aquilo que muitas vezes se designa de fugas de informação e de violações de segredo de justiça na verdade, acaba por não ser exatamente isso. E acima, mesmo que sejam, eu nesta perspectiva calculo que tenho uma posição ultraliberal, se calhar, não são necessariamente situações que revelem uma fonte de preocupação. São naturais numa democracia e até são convenientes. Dito isto, evidentemente que é preciso lembrar que um instrumento de poder tão forte nas mãos, obviamente, da comunicação social, coloca um ónus difícil sobre o jornalista, que é ser muito rigoroso na definição daquilo que é ou não de interesse público. Porque se cometer o erro de comunicar informação sobre a qual há uma decisão de segredo de justiça, mas que não é de interesse público, evidentemente que está a cometer o crime de violação de segredo de justiça. Parece-me isso evidente. Por outro lado, se de facto em causa está
a promoção do interesse da comunidade, eu tendo a secundarizar, se calhar irresponsavelmente, mas acho que não, as preocupações da perturbação de inquérito, até do bom nome do arguido, nos processos mediatizados, se envolverem figuras públicas. Isso falamos há pouco, o Martim muito bem falou dos Estados Unidos. Nesses países, por exemplo, uma figura pública não tem a mesma tutela do bom nome que uma pessoa comum, pela mesmíssima razão que nós vimos neste caso. A qualquer momento pode vir a dirigir-se à comunidade, mas não acham através da comunicação social. Que em Portugal, e agora comparando com os Estados Unidos, que salvo erro é um país onde até os julgamentos são televisionados, em alguns casos, não acha que em Portugal existe uma tendência excessiva para o sigilo? Para a cultura do segredo e do que deve permanecer longe da opinião pública? Na justiça. Se há essa tendência ou não, não sei. Eu acho que, graças a Deus, a informação circula. Não é? Mesmo naqueles processos onde há mais secretismo, a informação vai circulando e as coisas vão-se sabendo. Agora, acho que a ponderação, ainda não chegamos, obviamente estamos muito longe dos Estados Unidos, nem dá para comparar, o próprio regime processual nunca daria para fazer uma coisa que fosse parecida, estamos muito longe, mas se estamos a aplicar, a maior parte das vezes, a questão que se levanta é se aplica de forma proporcional ou não o conflito destes dois direitos, não é? Numa fase ainda de inquérito, onde há uma investigação a fazer, prova a preservar, não é? E tendo em conta também depois o outro direito, que é a liberdade de informação, não é? De aceder à informação, de ser informados, e os órgãos de comunicação social, esse dever que têm de informar. E por isso eu acho que é no equilíbrio que se encontra... Entre esses dois direitos, obviamente, que temos que alcançar. Muito bem. Muito obrigado por terem vindo ao Direito a Falar. E o Direito a Falar regressa dentro de breves instantes, depois de um curto intervalo.